Reclamar não resolve. Talvez para muitas pessoas, reclamar resolve neste exato momento. Ela até acredita que essa seja uma das possibilidades. Eu quero mostrar para você a grande verdade disso tudo, que reclamar não resolve. E, de fato, se você prestar atenção neste conteúdo, vamos desmistificar a grande realidade da grande causa da reclamação e talvez de muitos problemas que vem desencadeando na sua vida por não ter esse entendimento. Se você não me acompanha, meu nome é Cleomar Menegaso, sou treinador comportamental e diariamente trago conteúdos de super valor que pode mudar a sua realidade. E você corre lá, faça a sua inscrição, me acompanhe, para que juntos possamos levar isso para mais pessoas. Fechado? Vamos para o conteúdo? Muito bem. Reclamar não resolve. Quero mostrar para vocês uma grande realidade e que num contexto todo, a grande maioria das pessoas se pega nesse fato de reclamação diariamente e não percebe o quanto isso tem trazido vários problemas para o meio qual você está inserido. Por exemplo, qual é a grande realidade que você está vivendo hoje? No teu quesito pessoal e no teu quesito profissional. Vamos pegar um exemplo bem do cotidiano para questões profissionais, trabalho. A grande maioria das pessoas, quando você encontra com alguém, qual é o primeiro ato que a pessoa traz para você? Ela agradece por algo, ela está feliz com o dia ou ela está reclamando de totalmente tudo o que está acontecendo? Do trabalho, do dia, do sol, da chuva, do calor, do frio, do relacionamento. Naturalmente, as pessoas trazem o ponto de reclamação como algo natural. Então é natural você encontrar pessoas que estejam mais reclamando do que agradecendo. E o que eu quero mostrar para você? E se você também está se permitindo a permanecer neste ciclo, automaticamente o seu foco, o seu direcionamento, a maneira como você está encarando o seu dia, a sua vida, ele está muito mais para um lado negativo do que positivo. Porque você está constantemente vibrando numa frequência a qual não seria o ideal ou aquilo que você gostaria de construir. Mas o meio que você está inserido, com as pessoas que você está se relacionando, naturalmente essa reclamação se torna algo natural. E esse natural está te levando para um caminho qual não é o que você deseja. Mas Menegaso, tem como mudar isso? Lógico que tem. Você precisará ter muito claro o entendimento de que quanto mais você reclama, pior a sua frequência fica, pior o seu estado emocional fica. É como se você escolhesse não viver aquilo que você deseja. Louco isso, né? Mas é justamente isso. É como se você estivesse aqui, parado, e você começasse a diminuir a tua frequência pela tamanha reclamação que você tem feito no seu dia. Por tudo que acontece é um problema. Tudo que acontece é um problema. Cada solução é um problema. Você não vê um problema, uma solução. Você vê uma solução e coloca o problema. E naturalmente você começa a enfrentar vários obstáculos, desafios que não vão te levar para o caminho que você deseja. E, principalmente, você vai desequilibrar todo o teu sistema emocional simplesmente porque você reclama demais. Tudo está ruim, nada está bom. E isso acontece de maneira natural com as pessoas. Eu quero que você entenda que quanto mais você reclamar, pior você vai ficar. Qual é? Vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos imaginar o seguinte: 2024 já começou. Estamos num caminho a ser percorrido e talvez você tenha colocado alguns objetivos para o seu 2024. E eu gostaria de saber que lá no final do ano, quando chegar no dia 31 e alguém perguntar para você como foi seu 2024, que você tenha algo claro, que você tenha algo transparente para falar o porquê que foi bom, o porquê que foi ruim, o porquê que foi razoável. Porque o que acontece com a grande maioria das pessoas? Elas não têm um objetivo. Vamos colocar aqui 2024. Elas não têm um objetivo até o final do ano. Não existe uma construção de resultado no decorrer desse 2024. Então, se foi bom ou se foi ruim a jornada de 2024, a própria pessoa não sabe dizer. Então, se ela está viva dia 31/12/2024, já é o cenário ideal. Porque ela mesma não tinha nenhum objetivo traçado.
Agora, aqui é onde eu gosto de forçar o entendimento. Porque para algumas pessoas, ela pode percorrer 35% do que ela tinha como objetivo do ano. Agora me responda você, 35% de nada é bom ou é ruim? É muito bom. Porque se você não tivesse nada, era terrível. Que é a grande realidade das pessoas. Não ter nenhum objetivo e acreditar que o ano foi ruim. Então, 35% de quem não tinha nada já é muito bom se você começar a planejar o seu ano. Mas talvez para alguém ela colocou um objetivo muito claro e transparente. E no mesmo formato ela só percorreu 35%. O que a grande maioria dessas pessoas fazem? Olham para a frustração, para o problema e começa de novo uma reclamação. De novo você acredita que a reclamação vai resolver. E se esquece que talvez do seu objetivo, ter percorrido 35% te aproximou de algo. É isso que você precisa entender. Que você está se aproximando. Quero citar um outro exemplo, assim, para a gente concluir com um exemplo bem importante. A pandemia. Muitas pessoas ainda estão reclamando da pandemia. E pode ter certeza que para muitas pessoas a pandemia foi o melhor acontecimento que ela teve na existência. Ou um dos melhores acontecimentos. Porque ela aproveitou aquele momento para se aproximar da família. Ela se aproximou dos filhos. Ela melhorou o relacionamento. O negócio, a empresa, tomou uma proporção jamais vista antes. Ela desenvolveu um negócio novo. Ela colocou o foco, a energia para construir coisas novas. Então essa pessoa, independente do momento, que para todos foi algo terrível, para todo mundo, então foi algo terrível, mas algumas pessoas têm focado apenas na reclamação. Outras pessoas têm olhado para isso como uma oportunidade. E para a mesma pessoa vai se ter vários exemplos. Essa pessoa aproveitou com um lado extremamente positivo. E vai ter aquela pessoa que vai continuar falando que na pandemia ela quebrou a empresa. Na pandemia terminou o relacionamento. Na pandemia se distanciou dos filhos. Na pandemia o meu negócio não deu certo. E vai passar 5 anos e ela vai continuar falando a mesma coisa. Na pandemia, porque se não fosse a pandemia, porque a pandemia, e ela vai ficar vivendo 5, 8, 10, 15 anos, ou talvez mais, olhando para um acontecimento que foi em 2020, 2021. Você entende o tamanho do problema? O tamanho do BO que você está construindo na sua existência por colocar o foco na reclamação? E se não fosse a pandemia, o que teria acontecido de diferente? Porque se passou-se 5, 8, 10, 15 anos e você ainda reclama da pandemia, significa que você não evoluiu, que você não acompanhou o tempo, que você ainda está focando somente no fator problema. E enquanto você colocar o foco no problema, o problema continuará crescendo. E você continuará deixando de fazer aquilo que precisaria ser feito. Que é começar a entender que a grande dádiva da nossa vida, ela acontece nos momentos de maiores dificuldades. E quando você entender o que o Menegaso está te falando, que se você parar de reclamar e começar a colocar o foco no que você precisa resolver na sua vida, para viver de fato aquilo que você veio aqui para viver, você vai entender que os problemas que você tem hoje são o que vão te potencializar a viver a nova fase da sua vida. Ou os problemas que você tem hoje são os grandes fatores limitantes daquilo que você deseja viver daqui para frente. Do mesmo jeito que muitas pessoas ficarão anos, anos e anos reclamando da pandemia, como se fosse a única coisa. Muitas pessoas, empresas, profissionais vão agradecer o momento da pandemia, porque elas tiveram inúmeras possibilidades de evoluir em ambos os quesitos. Porque o foco estava onde? Em aproveitar aquele momento e olhar para o novo. Então não se deixe para trás. Não deixe com que algum acontecimento trave toda a construção do seu futuro, porque você merece viver muito mais. Continue me acompanhando e diariamente a gente vai estar juntos, expandindo sua consciência, levando esse novo entendimento para que você também possa ser um ser humano que valoriza mais o que vem acontecendo,
porque isso te prepara para a nova jornada. A gente se vê.